Está no ar mais um episódio do podcast Negócios do Agro e eu quero fazer um agradecimento especial a quem torna esse conteúdo possível, a AgroTravel, a melhor empresa para experiências no agro nacional e internacional. Nosso convidado hoje é um especialista em agronegócio com ampla experiência em viabilidade técnica e econômica de projetos rurais. Ele é diretor-geral da AG Resource Brasil, filiada da renomada AG Resource Company, que é sediada em Chicago, e ele está à frente da análise de mercados agrícolas e estratégias para o setor. Engenheiro agrônomo, mestre em ciências animais pela Universidade de Brasília e doutor em zootecnia pela UFMG, ele combina o conhecimento acadêmico com a vivência prática, já que ele também é produtor rural. Eu vou conversar hoje com Rafael Mandarino. Seja bem-vindo, Rafael. Grande, Fábio, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer, estar conversando com você. E obrigado por esse espaço. A gente está compartilhando um pouco da nossa experiência, da nossa jornada, e podendo dividir um pouco do que a gente aprendeu ao longo desses anos. Obrigado. Maravilha. Rafael, para começar aqui, eu queria que você contasse um pouco para a gente aí da sua trajetória no agro até você chegar aí na AG Resource Brasil. Fábio, a minha vida e carreira sempre tiveram ligadas ao campo, e à produção de alimentos e também à inteligência do mercado como um todo no agronegócio. Eu acho que a minha formação como engenheiro agrônomo, mestre em ciências animais e doutor em zootecnia, focado principalmente na parte de produção e viabilidade de sistemas, me trouxe uma bagagem interessante, mas mais do que títulos, eu acho que eu sou alguém que respira o agronegócio todos os dias. Seja no campo, como produtor rural também, sejam nas análises estratégicas que a gente faz, ajudando produtores, empresas, instituições financeiras a tomar as melhores decisões, tá? E eu acho que com essa mais de uma década de experiência nessa leitura, de viabilidades, de sistemas, toda a viabilidade econômica também, tá? Eu tive o privilégio de atuar com diversos cenários produtores, inclusive no ensino superior, tá? E prestando consultorias estratégicas por todo o Brasil, por diversos estados. Tá? Então, hoje, como diretor da AG Resource Brasil, eu estou à frente de um time que, na minha visão, traduz dados em estratégias, acompanha tendências, ajuda o agronegócio a enxergar esses mercados de uma forma mais deglutível e mercados que estão cada vez mais complexos e voláteis. Então, o agro nunca foi tanto desafiador como ele foi nos últimos tempos. Tá? E também nunca teve tantas ferramentas para transformar risco em oportunidade. E eu acho que é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Show, isso aí. Então, para começar, fala um pouco aí do trabalho da AG Resource, o que vocês fazem, quais os tipos de análise que vocês oferecem aí para os seus clientes. A AG Resource Brasil é uma consultoria especializada em inteligência de mercado para commodities agrícolas. Ela foi fundada em 2018 no Brasil, tá? Como a RC Mercosul, e se aliou a esse nome global AG Resource, que vem desde 1987. Tá? Então, em 2020, a gente alia e cria a AG Resource Brasil, tá? Em 2020, aqui no Brasil. Adotando, obviamente, essa presença global, com uma missão de oferecer tanto consultoria e soluções de gerenciamento de risco para diversos agentes da cadeia do agronegócio. Então, a gente busca maximizar o lucro do produtor, algo que ele deixa muitas das vezes como uma dor, que é a comercialização, tá? E a gente gerencia esses riscos, por meio de análises de mercado, relatórios, tá? Também leituras climáticas que ajudam, em consultorias mais personalizadas aos nossos produtores. Então, o nosso trabalho aqui é deglutir o mercado como o produtor não pode fazer, uma vez que ele está no campo, tá? E a gente ser uma mão amiga a esse produtor nas piores horas, nas horas mais difíceis, para ajudá-lo a ter uma melhor rentabilidade do sistema de produção. Boa, acho que um negócio que foi acontecendo nos últimos anos, até com a tecnologia, é essa questão do volume de dados que foi surgindo, que cresceu exponencialmente. Hoje a gente tem informação de tudo, mas é isso que você falou aí, O grande diferencial é você transformar isso em estratégias palpáveis para tomar decisões, Então, esse é o grande foco aí de vocês,
O nosso foco, e eu acho que como um desafio, né, do ponto dos dados em si, né, toda essa interpretação dos dados do setor agrícola enfrentam diversos desafios, tá? Não só o dado ele está disponível, mas muitas das vezes a gente tem que entender se esse dado ele é confiável, tá? Então, essa heterogeneidade de dados, a falta de padronização, talvez, desses dados e a necessidade de uma infraestrutura tecnológica é algo que a GeoResource vem fazendo, né, e tem disponibilizado cada vez mais ferramentas para o monitoramento adequado e a análise ser mais assertiva o possível. Tá? Então, eu acho que toda essa leitura, esse gerenciamento de risco aliado a esses dados traz, né, uma competitividade para a nossa empresa e, obviamente, para o nosso cliente frente a esse mercado, frente a esses desafios. Então, estamos aqui para desmistificar, obviamente, também toda uma complexidade que existe, né, de um economês que é colocado na maioria desses dados, tá? Interpretar isso de uma forma em que o produtor brasileiro consiga deglutir e atuar nesses mercados, com certeza. Legal. E você falou aí da confiabilidade dos dados. Vocês não se contentam só em pegar informações de fontes que vocês consideram seguras, mas também foram ver na prática, né? Vocês fizeram um crop tour aqui no Brasil agora para acompanhar a safra. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Como é que foi essa iniciativa, quais foram os objetivos e o que vocês encontraram no campo lá? Como é que vocês analisam, uma análise geral de como vocês viram essa iniciativa da empresa aí? O Crop Tour, muitas das vezes, ele serve para confirmar alguma suspeita, algum dado que a gente conseguiu levantar, sejam de fontes secundárias, sejam de levantamentos primários nossos, tá? Mas obviamente, a gente vai a campo para validar essa suspeita, tá? E não só isso, a gente montar uma base de dados. Então, esse ano, não que a gente não tenha feito crop tours em anos anteriores, mas sempre a gente foi na raiz dos problemas ou das dúvidas, tá? Para tirar e sanar essas questões, mas este ano foi um ano diferente, onde a gente resolveu criar um baseline de praticamente 70% da representatividade dos estados, que representam 70% da produção de soja Brasil, tá? Então a gente saiu do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Paraná, tá? Encerrando no Paraná, onde a gente buscou construir esse primeiro baseline para ser replicado todos os anos, agora para frente, na história da GeoResource no Brasil. O que isso nos traz? Nos traz cada vez mais confiabilidade, nos traz cada vez mais possibilidade de gerar correlações e traz, obviamente, uma coleta de informações precisa a ser integrada, né, numa estratégia que a gente tem na empresa e vai adotar, obviamente, cada vez mais frente aos desafios, né, e todas essas políticas que a gente está gerando para ações de mitigação de risco aqui, de aconselhamento e de toda a parte de gestão desses riscos dos produtores, né? Então, o Crop Tour ele serve para isso. A gente faz Crop Tour no Brasil, a gente faz o Crop Tour fixo também nos Estados Unidos, em Iowa, Illinois, todos os anos, tá? E possivelmente a gente vai adotar esse Crop Tour tanto para o Safrinha aqui no Brasil, como para outros países também a serem levantados, tá? Então, é uma estratégia que a empresa entende, que traz um diferencial e valida a nossa inteligência. Por muitas das vezes que tem gente que atira lá em cima, embaixo, a gente traz um número usando nossas estatísticas e usando dados levantados a campo por nossa equipe, e nesse caso foi uma parceria grande com o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil estava envolvido com seus agrônomos, conseguimos uma capilaridade muito melhor, e nos próximos anos acredito que essa parceria só tende a crescer, e com, obviamente, a AgroTravel participando conosco. Já faço o convite aqui, Fábio. Opa, maravilha, muito bom. E, Rafael, aí vocês produzem, então, essas análises, e aí os produtores, como é que o produtor pode ter acesso e usar essa análise? Vocês também auxiliam na estratégia e dá essa consultoria, ou vocês ficam focados somente na análise dos dados? A gente dá essa estratégia, a gente dá esse apoio, a gente fornece, né, subsídios e ferramentas para o produtor se proteger, né, com certeza, da volatilidade desses preços, tá? Eu acho que volatilidade é uma característica inerente ao mercado,
impacta tanto o produtor como o consumidor. No produtor entendendo e utilizando uma análise de mercado, isso é essencial para o produtor se proteger, né, na nossa visão, de toda essa oscilação e garantir uma estratégia comercial mais segura. E as políticas agrícolas em países mais industrializados têm sido mais ativas, na nossa visão, para mitigar essa estabilidade de preços. Diferentemente, em países em desenvolvimento, como o Brasil, tem muitos desafios significativos para tornar essas ferramentas mais acessíveis, mais traduzidas, tá? E mais eficazes. Tá? Então, o nosso trabalho aqui é justamente utilizar desses instrumentos, né, de mercados, com contratos futuros, opções, a trava de contratos a termo, contratos trabalhando diferentes componentes com o produtor para reduzir essas incertezas e travar os preços no melhor patamar possível, garantindo uma média superior do que o produtor conseguiria fazer de uma forma individual. Tá? Então, um ponto crucial que a gente utiliza, tá, é essa análise de mercado, essa análise de dados, tá, compreendendo, obviamente, o impacto de uma forma geral, tá, como também uma análise climática confiável, tá, toda a parte de estoques, demanda global, concordando ou discordando, por exemplo, com agências tradicionalíssimas como o USDA. Tá? Então, a gente não está aqui para concordar somente, a gente está aqui para questionar, a gente está aqui para pressionar. Então, é uma pressão ativa, nós mantemos uma comunicação ativa, inclusive com estas agências, tá? E participando, às vezes, de mesa redonda, reuniões estratégicas, né? E compartilhando o nosso material também com eles, para que eles possam entender o que o setor privado está enxergando para tomar melhores decisões também. Tá? No Brasil, o gargalo é gigantesco e o produtor ele não pode deixar essa comercialização como uma ponta solta, como muitas das vezes ele tem feito. A maioria dos produtores toma decisão muito empiricamente, tá? Muito focado ali já estou com a soja colhida e agora, o que eu faço? Às vezes não é o momento correto dele tomar essa decisão. E ele deixou passar muita oportunidade aí no mercado. Entendi. E você, você já tá nesse mercado há algum tempo, você acha que tem tido uma evolução nesse sentido, não do lado da oferta, que é o que vocês fazem hoje, mas do lado da demanda, principalmente das empresas, eu imagino que já seja algo mais corriqueiro, mais consolidado, mas dos produtores buscarem mais essas informações para tomar as decisões? Você acha que tem evoluído isso? Tem evoluído, mas ainda a gente tem algumas falas esdrúxulas no meio do caminho. Por exemplo, recentemente nós vimos algumas associações falando para o produtor não vender, segurar, porque ele vai com certeza impactar o mercado. Isso é uma falácia. O produtor ele é tomador de preço. A gente está preso no oligopsônio das grandes compradoras e esse mercado ele é soberano. E ele vai ser soberano à medida do possível. O produtor ele entendendo que esse mercado ele é soberano, ele individualmente não vai ter nenhum impacto, então ele precisa se antecipar ou às vezes mudar uma estratégia no meio do caminho para se adequar àquilo que vem sendo desenhado. É óbvio que um problema climático, que é o que a gente tem entediado nos últimos anos, é algo como imprevisível de longo prazo, normalmente é de curto, de médio prazo, ou como o impacto da política, como a gente está enfrentando esse ano, é algo que é difícil e torna o nosso trabalho cada vez mais difícil aqui. Tá? Mas deglutir essa política de imediato, deglutir esse clima de imediato e fazer com que esse produtor se antecipe a esses movimentos ou se posicione de uma forma mais correta a esses movimentos, é o nosso trabalho aqui para maximizar a margem. Tá? Isso é, de fato, algo como não só o produtor, mas também a trade, a agroindústria como nosso cliente, o próprio banco, os bancos como os nossos clientes, tá? As corretoras. Então, eficiência operacional é algo que a gente precisa entregar ao nosso cliente frente a um modelo de negócio mais sustentável num mercado que vai tentar, para alguém ganhar dinheiro, alguém tem que perder dinheiro. Como eu te disse, o mercado é soberano. E o nosso produtor, a gente está lutando cada vez mais arduamente para ele não perder esse dinheiro, se ele não ser esse que vai perder o dinheiro, e sim o comprador acabar tendo que pagar um pouco mais e dispor um pouco mais de dinheiro na mão desse nosso produtor. E o resultado tem aparecido nos multi-anos que a gente vem trabalhando, cada vez mais
clientes, cada vez mais estratégias, cada vez mais resultado e cada vez mais barulho na mídia. A gente trabalha muito o fundamental, a gente trabalha muito a resiliência de um longo prazo. Eu não estou aqui para dizer o que o produtor quer ouvir. Eu estou aqui para dizer o que o produtor precisa ouvir muitas das vezes, e às vezes até dói ele escutar isso. Mas a eficiência vai pressionar esse produtor cada vez mais e vai retirar os ineficientes desse mercado. E cada vez mais a gente bate nessa tecla, cada vez mais outras consultorias também batem nessa tecla, tá? E o produtor que ele não está correndo atrás, esse vai sair do sistema, né, nos multi-anos aí para frente. Tá? Então, eu não deixaria de salientar de que o produtor tem tempo e pode correr atrás disso e está amplamente disponibilizado aqui na GeoResource com uma linguagem fácil, dinâmica, direta e, obviamente, te ajudando com esses resultados. Tá? Então, esse é o nosso trabalho e é isso que eu tenho para dizer para o nosso produtor que não está buscando as informações. Ele tem inúmeras fontes, tá? E ele não pode se pautar em somente uma para tomar a decisão dele. Ele tem que formar uma opinião, ele tem que ter uma mesa, nem que seja de uma forma abstrata, mas uma mesa de comercialização na cabeça dele bem delineada. Tá? Também para as compras, né, dos insumos, mas também para essa comercialização. Legal. E nesse recorte aí que você falou agora desse panorama do produtor brasileiro, como é que são os produtores, por exemplo, nos Estados Unidos, nesse sentido? Eles buscam mais essas informações, eles se preparam para se proteger melhor ou estão no mesmo momento que os brasileiros? Como é que você vê isso? Não, eles têm, né, um pouco mais de estratégias conhecidas. Também tem combinação de estoque regulador com mecanismo de compensação, tá? E instrumentos financeiros de proteção mais deglutíveis. Por exemplo, o produtor americano tem um seguro de proteção de plantio. Em termos mais fáceis de entendimento, se existe um risco climático, se existe um risco para aquela área e o produtor ele tem esse seguro, ele não planta e a receita bruta esperada dele lá, um percentual está garantido para poder pagar os custos e ele ter a sobrevivência na atividade. Isso aqui no Brasil não existe. Tá? Vai ter um problema aqui de seca, por exemplo, no Paraná, no Rio Grande, ou no Mato Grosso do Sul. Não vamos plantar, não vamos gastar o insumo, não vamos gastar adubo, não vamos gastar defensivo, não vamos jogar a esmo. Eu, governo, vou te proteger, ou eu, seguradora, vou te proteger. Tá? Você pagou um seguro lá atrás, eu vou te pagar para você sobreviver e continuar no campo, não ir para a cidade, não largar a atividade, mas você vai continuar trabalhando aí. Ou seja, existem vários subsídios, existem cada vez mais protecionismos, inclusive você está vendo agora a nova era Trump, fazendo esse protecionismo de produtos americanos, empregos americanos, né? Fomento a America First, né? No caso, como eles colocam, América primeiro. Então, cada vez mais por lá a gente vai ver essa defesa. E aqui no Brasil a gente precisa trabalhar, né, um quê de uma proteção maior ao nosso produtor. Produtor aqui que está enfrentando diversas regras normativas, novas leis, cada vez mais pressão ambiental. E a gente sabe que muitas das vezes é uma pressão que não enxerga o que o Código Florestal faz, o que o CA faz, o que o produtor já preserva e o que ele já transforma, né, de ser muito mais eficiente em produtividades, por exemplo, em diversas commodities, tá, do que, por exemplo, os Estados Unidos. No caso da soja já é uma verdade, a gente já produz mais, tem até uma produtividade melhor que eles, tá, em diversos estados. Então, existe uma necessidade de uma união desses produtores. Tá? E, de novo, um direcionamento mais correto. Como eu disse recente agora, no caso de associações, dizendo para o produtor segurar, não vender, porque ele vai causar um impacto no mercado. Não vai. Tá? E deixou-se muito dinheiro na mesa, adotando essa estratégia. O mercado, quando a gente escutou isso, bateu de frente, e, não, vocês estão querendo falar o que é a indústria. Não é o que é a indústria, é o que o mercado mostrava, e de fato o produtor que segurou perdeu dinheiro. Tá? Então, é por aí. Legal. E, Rafael, não posso deixar de fazer essa pergunta, né? A gente está na explosão aí das inteligências artificiais. Como é que a inteligência artificial, essa digitalização, como é que isso pode aprimorar essas previsões do mercado agrícola e como é que isso vai impulsionar também
essas tecnologias podem impulsionar essa questão dos dados e das análises nesse mercado? Se você me permitir, não sei se funciona dessa forma, eu te respondi assim, o que eu enxergo daqui a 5 anos, o que eu enxergo daqui a 10 anos, tá? Então, na nossa visão aqui, nos próximos 5 anos, eu acho que a gente tem uma digitalização que já vem acontecendo, tanto Internet of Things, né, ou Internet das Coisas, toda essa construção de Big Data, que é onde a GeoResource está inserida, e a parte de inteligência artificial também, tá? Vão estar mais acessíveis para o produtor, permitindo, né, para ele um monitoramento mais detalhado, tanto das lavouras, rebanhos, como também enxergar um pouco melhor esses mercados. Sensores, né, do campo estão presentes, estações meteorológicas, tudo isso favorece o produtor a ajudar na tomada de decisão, tá? E eu entendo que pode otimizar também a questão sustentável, né? Então, sobre solo, sobre aplicação, sobre utilização de insumos, tá? Então, isso pode reduzir cada vez mais desperdícios, otimiza a aplicação dos insumos e o produtor com dados, né, mais confiáveis, uma inteligência artificial amplamente utilizada nos sistemas produtivos, pode antecipar esses riscos climáticos, mas também a oscilação do mercado. E é onde a GeoResource vem trabalhando ativamente para estar inserindo, né, mais de 60 anos de base de dados que a gente tem, de diversas fontes, nossos dados proprietários também, tá, com a inteligência artificial. Eu acho que também a conectividade vai avançar, você está vendo aí Starlink, você está vendo outras empresas com redes satélites cada vez maiores, tá? O próprio 5G avançando, tá? Permitindo que regiões que a gente não tinha acesso tenham acesso e possam se defender e possam se adequar a esse momento também. Tá? Então eu acho que os 5 anos para frente tende a entregar isso aí pra gente. Quando a gente olha para 10 anos, tá? Eu acho que a revolução ela vai ser ainda mais profunda. Eu acho que a gente vai ter uma facilidade de falar sobre agricultura autônoma, mais consolidada, tanto com drone, como trator, como colheitadeira, operando de forma mais automatizada. Tá? Então, o conceito de fazenda inteligente, eu acho que no horizonte de 10 anos vai ser uma realidade. Eu acho que a inteligência artificial, o próprio blockchain garante a segurança disso, tá? E toda a rastreabilidade com o blockchain também, dessa produção, tá? Favorecendo, né, um produtor não precisar se adequar, por exemplo, a algumas coisas mais tradicionalistas, né, mais burocráticas, né? Já vai ser um sistema conectado, uma fazenda conectada, onde a própria prestação de informações a receita, a governo, né, vai ser uma coisa mais just in time, tá? Fazendo com que a gente, inclusive, possa colocar um aprendizado imediato, né? O próprio, como a gente fala, é o machine learning dentro desses sistemas produtivos com previsões climáticas, com oscilações de mercados, favorecendo, por exemplo, a aceleração, a troca de tecnologia, a utilização de tecnologias mais eficientes, dependendo do que se apresentar no campo. Então, isso favorece, né, quem está estudando, quem está buscando esse tipo de adequação, tá? E, obviamente, quem ainda segue no modelo mais tradicionalista, né, mais focado na ideia de replicar somente, né, o que se aprendeu no passado, não. Eu acho que o agro ele precisa mais do que nunca dessa competitividade. A gente precisa de uma ação mais firme, tanto das instituições que estão no complexo agroindustrial, mas também de governo, trabalhando para essa automação, análises preditivas, tá? Transformando de uma forma geral, tá? A produção de alimentos no Brasil. Então, acho que esse é um ponto nos próximos 10 anos que vai ser um diferencial gigantesco que o Brasil tem de oportunidade. Legal, boa. E tem alguns setores que o pessoal fala que os Estados Unidos está 10 anos na frente, é só olhar o que está lá, que vai acontecer aqui daqui a um tempo, porque do nosso atraso de adoção de tecnologias. No agro, como é que está isso, Rafael? No campo, na produção, não. A gente está bem alinhado, tá? Então, acho que maquinários, tecnologia,
né, defensivos, né? Por exemplo, recentemente fizemos o Crop Tour e tivemos produtores norte-americanos que vieram, e o grande questionamento é quantas pulverizações vocês fazem, qual é o tipo de tecnologia, né, qual é o hábito de crescimento, qual é a adaptação, como é que quanto vocês usam de insumo, ou seja, eles estão tentando entender o quanto que eles podem melhorar utilizando o benchmark em Brasil. Tá? Então, o que a gente faz de diferencial? A gente produz com um custo menor. Então, aqui não, tem um alinhamento nessas tecnologias. Na comercialização, sim. Aí sim, nós temos uma dificuldade. Eu acredito que muitas das vezes para trás se utilizou uma ferramenta de uma forma errada, foram vendidas soluções de uma forma errada aos produtores, tá? E algumas dores permaneceram. A gente sabe que leva um certo tempo para a gente conseguir vencer essas dores. E o agro tem se transformado tentando trazer essas ferramentas de uma forma menos danosas, menos, vamos colocar assim, estruturais, muito mirabolantes, né? Ainda existem, né, quem faz esse tipo de abordagem, mas o produtor ele está entendendo que fazer o básico, fazer o feijão com arroz, às vezes ele comprar uma put, às vezes ele travar um preço de compra e já travar um preço de venda, cobrindo o custo de produção dele, pelo menos garantindo a sobrevivência dele, isso já está sendo algo como fácil de defender junto com os produtores. Né? Então, agora a gente consegue avançar para a cereja do bolo, consegue avançar, né, para um trabalho mais específico, que vai trazer resultados ainda maiores. Então, eu digo para você, 80% do nosso trabalho é trabalhando com o produtor na venda física. 20% aí não. Aí é uma pancadaria gostosa de fazer nesse mercado com os produtores. Então, a gente tem muita ferramenta nesses 20% e muita estratégia e muita conversa para ter com os nossos produtores. Legal. E falando de potencial aí, a gente está falando de futuro, o potencial que o Brasil tem aí de aumentar a produção, tem se falado muito disso, né, do potencial que a gente tem de áreas para transformar em lavoura e esse potencial de crescimento. Como é que você vê isso em relação a outros países que são grandes produtores? O Brasil tende a se destacar cada vez mais e dá para imaginar aí que a gente vai até criar um gap entre os demais países com esse potencial que a gente tem e esse nível de produtividade também? Com o crescimento populacional, obviamente, a demanda é ela que direciona os mercados, tá? Então, a gente tem que entender sempre a demanda mundial. Então, uma vez que a demanda precisar de mais alimentos, eu te afirmo com tranquilidade que nos Estados Unidos não tem área para crescer, eu tenho área para trocar de cultura. Na Argentina, não tem área para crescer conforme tem no Brasil. Eu estou falando de Brasil, Estados Unidos e Argentina pensando em soja nesse momento, mas também pensando em milho, por exemplo. Ucrânia, colocando nessa conta aí também para a questão do milho, também não tem muito para onde crescer, ao contrário, está até perdendo território. Não vou entrar na questão da geopolítica, na questão do conflito em si. Mas como é que vai ficar a Ucrânia lá para frente? Como é que vai ficar a Rússia? Como é que fica, né, a Europa como um todo, que não tem para onde crescer? Ao contrário, a pegada de sustentabilidade está cada vez maior. Então, Brasil tem uma grande oportunidade. Por exemplo, recentemente eu estava no IMEA. O IMEA tem um estudo maravilhoso, acho que vale aqui a referência a eles. Meu amigo Clayton, como diretor lá. O estudo do IMEA mostra que, por exemplo, se a gente pegar as áreas de melhor adaptabilidade de pastagens degradadas que existem no Mato Grosso e transformar só o Mato Grosso destas áreas para produção de agricultura, Mato Grosso chega tranquilamente a 60 milhões de toneladas sozinho. A gente sai de atuais 48, 50, a gente sobe para 60 acima. Se a gente pegar as médias aptidões de pastagem, de áreas de pastagem degradada e colocar junto nessa conta, o Mato Grosso sozinho toca lá nos 70 acima. A gente está falando de uma produção Brasil aqui, né, crescendo só com o Mato Grosso 40 milhões de toneladas, 30 milhões de toneladas, ou seja, quase uma Argentina inteira, só o Mato Grosso. Você imagina as outras áreas que a gente tem no Mato Grosso do Sul, no Goiás, tá? E Minas mesmo, né? Em várias regiões aí que podem aumentar a eficiência de produção, melhorando o perfil de solo, melhorando, né, a consistência e a resiliência de continuidade desse produtor no campo, trabalhando o sistema dele, tá?
Então, de novo, nunca quebrar, tirar um produtor ou atrasar o desenvolvimento daquela área é bom. A ideia é que a gente continue, né, atuando naquela área e melhorando cada vez mais o solo. Já tinha aquela máxima, né, de que eu não compro solo, né? Solo a gente faz, eu compro clima. Então, se eu tenho um favorecimento para um zoneamento favorável para uma produção agrícola, por que não trabalhar aquela área e dar uma continuidade, dar, né, subsídio para que esse produtor continue? Tá? Então, Brasil, sim, tem oportunidade de atender essa demanda. E eu acho que essa é a grande oportunidade. O ponto principal do Brasil não é mais só a produção. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de fomento a uma industrialização interna, a um consumo doméstico também, para não ficar 100% dependente do comércio exterior. Isso já vem sendo feito, né? Indústrias de esmagamento de etanol de milho, cada vez mais crushers, né, de soja aqui, produção de óleo de soja no Brasil. A venda do óleo aqui, você vê uma Argentina, por exemplo, quase não exporta soja, exporta óleo. Tá? Então já faz um processo de industrialização lá. Tá? E a utilização aqui para biocombustíveis e outros usos, né, eu acho que e cada vez mais investimento no setor é extremamente favorável e incentivado, pelo menos por esse pequeno mortal aqui, tentando dizer ao governo de que cada vez mais foque no agronegócio do Brasil. Exatamente. E você falou desse potencial todo e que outros países talvez não tenham, e a gente tem visto também uma investida muito forte de capital estrangeiro aqui também no nosso agronegócio, né? E isso você acha que é um dos motivos? Os chineses estão vindo muito forte para cá também, e, enfim, eles já estão vendo limitações e que aqui parece que o Brasil foi feito para o agro, né? Foi desenhado para o agro, então esse capital estrangeiro está vindo com força para cá para poder se preparar para o futuro também, né? Para esse crescimento. Eu acho que o investimento das próprias tradings, você vê várias empresas, né, recebendo aportes, várias empresas, nós mesmos temos uma raiz norte-americana, né? De qualquer forma, somos brasileiros, feitos por brasileiros, tá? E cada vez mais estamos, né, fomentando essa nossa raiz brasileira, porque, querendo ou não, a parte da inteligência do mercado ela é nacional, ela é para o Brasil, ela é focada nisso aqui. Então, a tendência é que tenhamos, sim, cada vez mais players atuando no agronegócio brasileiro. E eu acho que, sim, a gente precisa, né, ficar atento, né, de que isso pode ser algo como, por um lado, danoso, como uma excelente oportunidade para a gente aqui. Tá? Então, ninguém está olhando para o Brasil com... não, é só um paísinho. Não, nós somos um país continental, como você disse, preparado para o agro, com condições de fazer uma revolução. E se nós plantarmos tudo que a gente tem de potencial, o preço dos alimentos despenca de uma forma absurda. Se eu tivesse subsídio para fazer isso, a gente, vamos colocar assim, o produtor brasileiro seria parte da solução do problema da fome no mundo? Sim, sim, com certeza. Tá? Se eu tivesse mais incentivo e mais logística, melhor condições, o produtor ele faz revoluções a cada dia, a gente sabe disso. A gente está cansado de rodar, né, gastar horas e horas no campo, enxergando isso e dar a mão ao produtor e falar, cara, pelo amor de Deus, o que você faz aqui é um diferencial gigantesco, o que você fez ao longo da história, 30 anos, 40 anos no agro. E os filhos hoje já enxergam isso, os filhos estão atuando, os filhos estão presentes. Né? Então, de novo, eu tiro meu chapéu ao nosso produtor, ao histórico do que a gente construiu, tá? E esse investimento ele é incentivado, mas a gente tem que ter cautela e tem que observar para ver se nada está sendo feito prejudicando o nosso futuro e os nossos produtores. Boa. E, Rafael, aí vocês trabalham com todas as commodities agrícolas ou tem algumas que são mais fortes? Porque, por exemplo, não sei se vocês trabalham com café, cacau, mas são dois produtos aí que tiveram uma redução forte de oferta aí por questões de clima e quebras de safra e tudo mais. E aí eu queria saber se você também atua nesses mercados ou se o foco é mais na soja, no milho, que são as principais culturas. Vou te responder de uma forma bem simples. Nosso feijão com arroz é soja, milho e trigo. Mas a gente atende pecuária, pela minha expertise no lado da pecuária de corte,
E a gente também tem atuado com o mercado de café, alguns produtores, pensando no Nordeste, pensando também no Sul de Minas, tá? A gente tem atuado, sim, com alguns parceiros, alguns players, tá? E alguns produtores nesse sentido. Obviamente que esse ano, com restrição de oferta, o preço explodiu, o produtor está achando fácil ganhar dinheiro. Eu estou preocupado daqui a 1 ano, 2 anos, quando o mercado voltar, porque a tendência é cíclica, e a hora que esse mercado voltar, a gente está preparado para atender esse produtor com certeza. Tá? A gente também trabalha com algodão, também trabalha com óleos, também trabalha com subprodutos, tá? Então a gente também trata desses assuntos por aqui. E, obviamente, câmbio, política, a gente está prestando atenção em tudo que precisa ser prestado, fertilizantes, tudo que precisa ser prestado atenção para o nosso produtor estar cada vez mais bem atendido. Legal, muito bom, muito bom. E aí, Rafael, eu queria te fazer uma pergunta. Você também você também tem uma raiz aí do agro e também já atendia produtores e ajudava produtores menores também a desenvolver seus negócios, né? Eu queria que você desse um panorama para a gente do agro em geral aí, com relação à questão de cada vez mais dessa concentração, né, das propriedades, de que a gente vê que nas grandes culturas, por exemplo, tá tendo uma concentração muito grande em grupos, e como você vê isso para o futuro? Você vê que a gente tem visto aí criando-se gigantes grupos do agro, e aí os produtores médios, você acha que tem essa tendência dos médios serem cada vez mais incorporados aí e a gente ficar num futuro aí com grandes grupos e pequenos produtores? Como é que você vê essa questão? Como tudo na vida, a gente tem que medir para gerenciar. Já dizia meu saudoso pai, quando ele falava isso lá atrás, quem não mede não gerencia. Então, o produtor ele tem que entender que custo de produção por hectare é algo que ele tem que ter na ponta da língua, margem de lucro bruta, margem de lucro por saca, índice de endividamento, índice de liquidez que ele tem na atividade, ponto de equilíbrio da atividade dele, como é que está o valor presente, rentabilidade, payback. Nossa, são termos absurdos? Não, são termos usuais de quem quer prosperar na ideia de uma empresa, seja lá urbana, seja lá rural. Então, o produtor tem histórico de produtividade, ele não faz nada com isso muitas das vezes, ou até faz, mas quem faz é um agrônomo e ele não usa isso para a tomada de decisão muitas das vezes. Ele tem acesso a condições climáticas, ele tem todo um dado de ali que pode se adequar à sustentabilidade ou não, dependendo do sistema. E aí a sustentabilidade não é só ambiental, é econômica, é a produtiva. Tá? Então ele tem todos esses dados e ele não utiliza como deveria. É uma tendência natural, se ele não está avaliando, por exemplo, depreciação do sistema de produção, que ele vá, de repente, não pagar todos os custos. Está pagando somente o custo variável, por exemplo. Então ele achou que está sobrevivendo na atividade porque ele pagou o agrônomo, ele pagou os insumos, ele pagou o operacional, tá? Ele conseguiu sobreviver na atividade, ele tem ali um dinheirinho que ele se remunerou durante a safra, mas ele não está tendo uma perpetuidade garantida. E ele não está crescendo. A tendência de uma fazenda é que ela cresça, seja em produtividade verticalizada, seja horizontalmente abocanhando fazendas cada vez menos produtivas. Então, o produtor que está, não, esse tamanho aqui está bom para mim, lógico, depende. Está falando isso com 5 mil hectares, 10 mil hectares plantados, às vezes 500, dependendo do tipo do estado que ele está, onde tem mais propriedades familiares, tamanhos mais contidos, vamos colocar assim. Depende muito do objetivo desse produtor. Quanto mais área você colocar, mais dor de cabeça você vai ter, obviamente. Mais desafios você vai ter. Então, há uma tendência, dependendo das regiões que estão mais adaptadas e que têm grandes porções de terras possíveis para se adaptarem e estarem juntando aí com outras fazendas já próximas, gerando um custo aí logístico, uma viabilidade de adoção disso, é de que esses grandes grupos cresçam e se estabeleçam nessas principais regiões. Agora, existem várias oportunidades para quem quer tamanhos menores em outros estados. E eu acho que isso também é um ponto de também atenção numa crítica de que nós temos zoneamentos melhores para diferentes produtos.
Eu tenho gente, por exemplo, né, no Vale do São Francisco que quer plantar, quer botar gado. Peraí, tem gente que está lá na Serra Gaúcha que quer mexer com alguma commodity que, poxa, ele está em cima do terroir às vezes. Tá? Então, pegando ganchos meio esdrúxulos aqui para dar essa exemplificação, mas existem zoneamentos melhores para, por exemplo, esse produtor está na hortifruti. Ele está, por exemplo, na produção de frutas, na produção de hortaliças, e a gente sabe que tem uma rentabilidade gigantesca, tem um trabalho gigantesco também e exigem áreas, nesse caso, que não podem ser tão maiores, né, porque o nível de complexidade acaba tomando esse produtor. Então, sim, nas grandes culturas, eu preciso entender que há uma tendência natural disso acontecer, e o produtor que quer evitar que isso aconteça ou gerar uma dificuldade de grandes grupos comprarem ou terem que pagar um valor ainda maior é se adequar e gerar essa dificuldade com uma adequação dos sistemas deles como uma empresa e tendo as premissas competitivas aí para a sobrevivência no mercado. Boa, excelente. E, bom, Rafael, a gente está chegando aqui já no final do nosso bate-papo. E aí eu queria saber, antes da gente encerrar aqui, se existe algum projeto que você está trabalhando atualmente que você gostaria de falar, ou uma mensagem final. Você já deixou muitas mensagens importantíssimas aí, principalmente para os produtores, mas se você quiser deixar alguma mensagem final aqui também para o pessoal. A gente vem trabalhando com novas ferramentas de análise, né, e previsão do mercado. A gente está tentando, o mais rápido possível, colocar uma inteligência artificial nossa, específica, não só como você vê algumas inteligências artificiais informativas no setor, uma inteligência artificial que vai fazer uma busca para um produtor, ele vai tirar uma dúvida corriqueira ali, alguma coisa, mas não, que ele possa adequar o input de um sistema de produção dele, onde já venha uma correlação de gatilhos, por exemplo, de venda, gatilhos específicos aí para o nosso produtor tá atuando, dependendo do tipo de região, da forma como ele vem fazendo os últimos anos, o que ele tem que fazer de adequações, e são ferramentas, obviamente, que a gente está tentando adequar globalmente. Existe uma parceria atual da Georesource com uma empresa canadense, que está pública isso, tá? Fazendo esse trabalho e essa adequação. Óbvio, não é fácil trabalhar 60 anos de base de dados, sejam de dados proprietários, sejam de dados compilados aí ao longo desse período como um todo, onde muitas das empresas nem existiam, a gente tem esses dados, tá? De uma hora para outra. Então, essa adequação vem acontecendo. A gente tem um projeto desse Crop Tour também está sendo realizado nos Estados Unidos, onde a gente quer ativamente participações de players, produtores, você, Fábio, né, toda a sua equipe, sua empresa, que estejam conosco lá nos Estados Unidos, conhecendo um pouco do mercado norte-americano e enxergando tudo isso que a gente está falando. Tá? Tem soluções lá mais eficientes, tá? Claro, existem adaptações do que existe lá que podem ser feitas aqui, talvez para um médio, pequeno produtor, tá? E, obviamente, a oportunidade de estar enxergando, né, o quão o Brasil está próximo das tecnologias que lá existem, tá? Então, esse é um outro projeto que a gente tem dessa participação dos produtores, tá? E a partir do ensino, né? Nos últimos anos, nos foi demandado de que nós gerássemos uma plataforma de ensino. Está sendo criado essa plataforma de ensino aos nossos parceiros, players, clientes, tá? E isso vai estar amplamente divulgado aí. Se Deus quiser, até o final de 2025 a gente está com tudo isso no ar, rodando e ajudando cada vez mais o agronegócio. Então, mensagem final conte com a Georesource Brasil para uma adequação desse sistema de produção de vocês, conte com a Georesource Brasil para desmistificar o que existe nesse mercado. Nós somos uma mão amiga nesses tempos de volatilidade. Nos momentos onde o mercado estiver mais fácil de se ganhar dinheiro, aí a gente vai botar um diferencial a mais do que você faria sozinho. Isso eu tenho certeza, porque já aconteceu nessas últimas décadas que a gente vem trabalhando globalmente. Tá? Então, conte conosco, a gente está aqui para ajudar e com certeza para ficar. Maravilha! Rafael, parabéns pelo trabalho primeiro e obrigado por aceitar o nosso convite para compartilhar aqui seus conhecimentos, suas experiências. Você deu uma aula aqui em vários aspectos, foi muito bacana e daria para a gente conversar muito mais ainda. Eu sei que você tem muito conhecimento, então obrigado pela bondade de vir aqui compartilhar com a gente.
eu travei um pouquinho, mas eu agradeço, meu amigo. Obrigado por toda a deferência, o espaço. Obrigado por, né, toda essa oportunidade. É sempre um prazer estar compartilhando esse conhecimento. E a GeoResource está aqui para todas as parcerias, né? E o que vocês precisarem também, contem conosco. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Obrigado, Rafael. E agradecemos também aí aos nossos ouvintes. A gente vai deixar na descrição do episódio todas as informações da AgroTravel, da AG Resource e do Rafael também, para quem quiser entrar em contato e saber mais. E se você curtiu esse bate-papo e quer continuar se aprofundando em temas do agro, não deixa de seguir a gente no Instagram, no YouTube e no Spotify. Assim você não perde nenhum episódio e fica por dentro das novidades. E não esquece de compartilhar também esse conteúdo com os amigos, para a gente continuar ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!